E muito boa noite, iniciando mais uma edição do podcast Cantinho em Prosa, o podcast do Cantinho Fraterno, nessa noite de quinta-feira, dia 26 de janeiro de 2023, estamos no programa de número 24, meu caro presidente. Tudo bem, boa noite, Juninho. Tudo bem? Tudo em ordem, graças ao nosso bondoso e maravilhoso Pai. Maravilha, é isso aí. Mais um episódio hoje de novo, cara. Mandando bem, um assunto que também, vai te trazer boas informações aí. Não perca e divulgue. E o tá tema bom? ainda hoje é o seguinte, o nosso presidente tá meio tortinho, andou carregando uns pesos esse final de semana, entendeu? Esse tema é muito importante para ele. É pessoal. Assunto pessoal, olha ele lá, já apareceu na tela. Adriano Cássia Villani. O cara. Boa noite, Dri, tudo bem? Boa noite, obrigado pelo convite, obrigado, Botega, obrigado, Juninho. É isso. É uma Seja alegria te ter muito aqui, bem-vindo. É uma alegria nossa sempre estar com vocês aqui, com Puxa certeza. vida. Que Neste joia. podcast muito especial, a gente recebendo aqui mais um grande amigo da casa, músico, enfim, a gente vai desenrolar um papo muito gostoso hoje, mas o tema do podcast de hoje não é sobre música. O tema do podcast de hoje é sobre Pilates, a conexão entre a mente e o corpo. Nesta edição, a gente vai falar sobre essa atividade física, Essa técnica, essa né? técnica, É ciência ou é técnica? É um método. É um método. É um método. um A gente método. está aprendendo esses termos, né, Estamos. Juninho? Ciência, método, técnica, né? A Camila, o que ela me corrigiu em método ciência quando a gente fez o episódio sobre terapia ABA, Foi. o que Isso é uma ela me ciência. corrigiu, esse método, tá? O método do Pilates, ele foi desenvolvido na década de 1920 por um cara que era chamado de Joseph Pilates, né? Então o método leva o nome dele. E o nosso entrevistado, presidente, a gente já apresentou ele, mas vamos falar um pouquinho dele. Muito bem, é isso aí. O Adriano, ele é formado e tem licenciatura e bacharelado em Educação Física e pós-graduação em Fisiologia do Exercício, além de instrutor de Pilates. É onde é a atuação principal dele agora, tá? E um spoilerzinho pra vocês. Vocês não viram o Adriano cantar. Bom, acredito que já viram nas lives, né? Ou nos shows, nos casamentos que você vai. E também na live do Cantinho. E se tornou um amigo do Cantinho porque naquele complexo de fechar tudo, né? Por conta da pandemia, atendeu prontamente o nosso pedido e fez aqui pra nós shows belíssimos. Que tá também lá no nosso canal do YouTube. Né, Juninho? Isso mesmo, lá no canal do YouTube do Cantinho Fraterno, tá? E no canal do Cantinho em Prosa, lá embaixo, se você for, obviamente depois que o podcast terminar, né? Lá embaixo tem os links diretos, tá? Direto do canal do Cantinho Fraterno, a sequência de lives que nós fizemos aí quando a pandemia estava assombrando o nosso planeta. E aproveitando a ocasião, né? Eu queria convidar você que está chegando agora pela primeira vez aqui no Cantinho em Prosa para já se inscrever no canal, dar um joinha no vídeo, compartilhar esse material aí com os seus amigos, com a sua família. Tema Pilates, a conexão entre mente e corpo, um tema fantástico, mais um tema fantástico abordado aqui pelo Cantinho em Prosa, o podcast que só traz assunto top, né, E presidente? tá chegando, Juninho, tá tendo um alcance tão bom, tô tendo um feedback das pessoas, né, de amigos de outros países, inclusive, sobre o trabalho que a gente tá desenvolvendo aqui. E começou da forma que tudo nasce. Pequenininho, as coisas vão acontecendo e os conteúdos, a gente sempre acertando, não mérito nosso, também não existe coincidência e nem acaso. Com certeza é Deus providenciando assuntos que são importantes para você ou para alguém que você conheça. E para você que também não é inscrito no nosso Instagram, nosso Instagram tá aí na tela, ó, é o @Cantinho em Prosa. Lá no nosso Instagram a gente divulga aí previamente os nossos convidados, né? Quem virá aqui no podcast, as próximas atrações. Também a gente faz postagem lá dos cortes, né? A gente pega aí os temas pontuais, os melhores momentos, vai postando, enfim. Se inscreva lá no @Cantinho em Prosa.
meu grande amigo Adriano Catiavilani. O Catiavilani é famoso. Para você entender essa piada, você vai lá assistir as lives, tá? Adriano Catiavilani. Dri, muita gente conhece o Adriano Villani, claro, assim como também muita gente conhece o Adriano Catiavilani, instrutor de Pilates, né? Mas eu, meu pai, Luiz Alberto Botega, a galera envolta aqui ao Cantinho Fraterno conhece o Adriano Catiavilani, ou melhor, o Adriano Villani, músico, né? São quantos anos, Dri, atuando nesse cenário musical aqui na cidade de São Carlos? Boa noite mais uma vez, pessoal. Mais uma vez, obrigado pelo convite. No cenário musical, a gente começa a trabalhar, de fato, de uma maneira um pouco mais profissional a partir dos 12 anos de idade. Então, nós vamos para 23 anos aí. Caraca! 23 anos de noite. Lógico, lá no comecinho, os pais sempre supervisionado, acompanhando, né? Sempre, e até na época, todos nós, dessa primeira formação aí de início musical, né? Tínhamos um dos pais do pessoal que tocávamos, né, juntos, um dos pais que estava sempre à frente presente, e carregando a gente ali debaixo da asa. Aos 12 anos de idade. Então 12. Vocês montaram uma banda ali e participavam de festivais. Isso, a gente começa na sala de aula. Porque, por coincidência, nós éramos ali em três alunos da mesma sala e cada um tocava um instrumento. Um talento. Inclusive, vocês devem conhecer também, o pessoal deve conhecer o Celcinho, né? O Celcinho Lopes. Sim. O Celcinho Lopes é o grande músico aqui de São Carlos. A gente começou junto, a nossa primeira banda que legal. foi juntos, né? E na época era o Henrique, que era o baterista, Henrique Marigo, uma família também super tradicional aí de São Carlos. Éramos nós três na mesma sala. Teve um festival na escola que o próprio pai do Celcinho organizou, e nesse festival a gente se organizou, montamos ali um trio, aí mais alunos da sala também entraram e tal, mas quem seguiu de fato pra valer assim, né, continuamos com a banda, fomos nós três, e a gente acabou levando esse festival, a gente ganhou, que até massa. foi suspeito, né, o pessoal falou, pô, o pai do guitarrista que era... Mas na verdade foi, em formação de bandas nós éramos os únicos, né, então, e aí a coisa andou. Aí, nesse meio de caminho, é o que a gente sempre fala, nada é por acaso, Não existe. Não é coincidência. As pessoas certas foram entrando nesse caminho e foram traçando essa... Mas então, desde os 23 anos. Pô, é uma estrada, hein? Poxa, e tua motivação aí para essa área musical, de onde veio? Que a gente descobriu que a Sheila, no programa da semana passada, ela foi influenciada pelo pai. Pelo pai. Isso. Na família, tanto do lado da minha mãe como do meu pai, existiam músicos, mas aquele pessoal que fazia os bailes de fazenda, moravam em fazenda. Então, o pai da minha mãe chegou a mexer um pouquinho com música. O pai do meu pai, a família da minha paterna, já muito mais debruçada na música. Né? Os tios do meu pai, então principalmente. É sangue mesmo. Vem. Da minha geração da família, saímos eu e mais um primo até um pouco mais distante, que acabamos entrando realmente para esse rumo também. Mas da minha geração, por enquanto, fomos nós. Da geração do meu pai, ninguém saiu para esse lado. Pulou uma geração. Pulou uma geração. É normal, né? Não, mas normal, tem sim, a plausível. família toda desse lado, até mais paterna, muita gente ali que... Você é minhoca da terra? Você é aqui de São Carlos? Sou de São Carlos. Enraizado total. Nascido, formado, trabalho aqui, dificilmente. Tudo é São Carlos. Tudo São Carlos. Mais que longe que foi Ibaté. Eu sou muito enraizado aqui para tudo. Tive a oportunidade de sair da cidade para estudo e tal, mas acabei tendo também a oportunidade de ficar aqui, preferi ficar aqui. E hoje estou mais enraizado do que nunca aqui, não tem como. Aí você já fundou, aí você já montou a sua família, Exato. filhos, esposa, já agrega uma outra família, uma outra história. Exatamente. Enfim. Mas aí o Adriano Villani lá atrás, meninão, 12 anos de idade, o sonho de viver da música. Né? Num começo, sim. Você sonhava com isso também, Botega? De viver da música?
Você sabia que ele toca? Não sabia. Ele toca, Eu ele não toca, tenho- ele eu não toca tenho violão, esse ele dom, canta. Não, como não? Você falou Aham, que toca aham. violão? Não, eu arranho. Ah, que legal. Não sabia. A hora que eu vejo vocês lá, eu falo, Não, aí me representa. Tá bom já. Mas Tá é bom, legal, então. é legal, cara. A gente fez. É. Acho que há uns 2 anos nós fizemos aquela transmissão. O Conselho Nacional do Brasil, Isso. do Encontro da Juventude, né? Foi pra Olha, TV. Cheguei aqui só pra TV receber, não Ozanam. tinha lugar pra ter, né? Aham. E aí, por fim, eu acabei tocando Olha e cantando e foi. E você Aí, sabe, eu arranho você sabe também. que eu descobri naquele dia. Eu descobri eu não divulgo. naquele Não, dia. que ele- Eu não divulgo esses vexames. Não, ele me Alexandre. pediu se eu não podia dar um help, né? Sim. Por quê? É um evento tradicional, todo ano tem. É basicamente, para o pessoal que está em casa compreender, é como se fosse uma gincana, né? É um festival, um festival, um show de Um talentos. show de talentos. Um show de Que talentos. bacana. Sabe? Então, tem banda, o pessoal faz peça de teatro, faz dança. Então, cada grupo, certo? Faz a isso. sua apresentação. São várias E categorias. vem do estado de São Paulo todo. Sim. Justamente. E estávamos em pandemia, certo? Então, para o evento rolar, como que ele foi feito? Online. Quem transmitiu? A TV Ozanam. Sim. O apresentador estava onde? Em São Carlos. É. Né? Aí a gente fez aqui da capela como as lives. Sim, Capela aqui do sim. cantinho. Entendeu? E põe banco para trás e monta Movimento, isso. E eu vim para cá para dar um help, né? Montei câmera, montei isso, montei aquilo para poder ter uma imagem com um pouco mais de qualidade. E o pessoal. eu vim como anfitrião da casa pra abrir a casa. Só que aí cheguei rolou aqui, uma missa ao vivo. Teve uma missa ao Surpresa. vivo e não tinha quem tocava. Mas Aí- você já participa com missa? Já. Aí o Violão, padre olhou tudo. pra mim assim. Cadê o violão? Pronto. Falei, puxa vida. E o violão tava no carro. Eu não Isso ando com tá o violão gravado? no carro. Eu vou conferir. Tá. Nós vamos lá Não, conferir. agora, quer dizer, deve estar sei, lá. deve estar na TV Ozanam. Precisa Deve estar. caçar Nós no. vamos lá. Ele tá sendo modesto, nós vamos lá conferir. Não. Eu tô sendo verdadeiro. Não tinha bateria pra pôr do violão, Sim. não tinha retorno, uma correria, cara. Foi uma Inventaram um pauleira. negócio de última hora, a gente no ar. Olha. Enfim, mas a gente faz uns trecos meio doido de vez em quando aí, né? Mas é muito Bom, bom. mas aí, Dri, aí você acabou indo para uma área aí de licenciatura, foi Isso. fazer um bacharelado. Isso. E por que educação física? A minha vida se confunde um pouco. Na verdade, se confunde não. Existe uma costura toda, desde a infância, enfim, com a questão do esporte. Sempre andou muito junto. Eu comecei a aprender a tocar violão com 8 para 9 anos de idade. Só que nesse primeiro momento, eu também sempre fui... gostei e sempre me dei muito bem com a questão esportiva. Fui jogador, fui atleta, não cheguei a ser profissional de Profissionalizar. Futebol? mas cheguei a jogar, né, em alguns times Campeonatos fora de São amadores, Carlos. essas coisas todas. Disputei campeonatos paulistas, foram 3 campeonatos Olha, que paulistas, legal, cara. sim. Na época pelo Grêmio São Carlense, ainda o A Grêmio lá formação anterior, atrás né? O ainda. Grêmio original. Tudo amador, né? Sim. Sub-15, sub-17. Disputei. Tive a oportunidade de jogar em lugares maravilhosos. Joguei no Morumbi contra São Paulo. Putz, que massa. Tenho registros É. lá. Tenho amigos que hoje sim são profissionais, E- trabalham com futebol. Gente, jogam isso futebol. pra mim é novidade. Até os 17 anos eu segui Inclinava com a pra essa lá. música e futebol, né? Jogava futebol e estudava. Claro. Nunca perdi esses focos aí. Mas o futebol, depois de uma certa fase, foi se tornando algo até mais distante. Estava muito longe. Cheguei a jogar no Internacional de Limeira aqui. Na época que o Internacional estava na primeira divisão, joguei como sub-15. Né? Cheguei a representar lá tudo. Mas nessa Enfim. época você não estava mais envolto com música. Tava. Ele não deixou. Era Já tudo, envolto era com a música. sempre Música andou desde os junto. 12. Só que aí acontece isso, né? Chega uma hora que não tem como, ou Você tem que você escolher, vai né? para um lado ou vai para o outro. E como eu via muita distância na questão do esporte, né? E eu já estava assim, o próprio físico já começando a dar sinais. É. Então eu já estava para 16 para 17 anos. Chegou num ponto, por mais novo que a gente seja, a questão do esforço Faz- físico em excesso, faz o diferença, esporte de né? rendimento, ele te causa algumas sequelas. Então eu comecei a ter alguns problemas e tal. E a gente vai desanimando por essa distância que a gente vê para chegar de fato a poder, enfim, sobreviver disso ou chegar em algum ponto que...
Mas eu nunca perdi esse gosto pela área esportiva, né, enfim, pela área de educação física. E essa escolha minha de educação física, ela é muito precoce. Ela não é, não, agora eu tô terminando o colégio, é isso que eu vou fazer. Não, eu já tinha decidido isso muito antes. Né? Como vinha andando junto, então eu sempre toquei as duas coisas juntas. Aí chegou um ponto que as noites começaram a pesar. Que aí você chegava, você tinha um jogo, né? Aí você tinha feito alguma coisa, um show, uma apresentação, um barzinho num dia antes, você não está descansado para desempenhar o que você precisa desempenhar, mesmo estando bem condicionado. Então, foi muito espontâneo, sem sofrimento algum de chegar e parar, direcionar, agora nós vamos estudar de fato, vamos para a área e levando a música em paralelo sempre, até hoje. Até hoje. Então, essa decisão da educação física sempre foi precoce. Eu sempre me dei muito bem com o esporte, sempre gostei muito disso. Então, já tinha isso bem claro, desde sempre. E o Pilates, por exemplo, você é um professor de educação física. Isso. Certo? Eu sempre achei que o Pilates era algo da área da fisioterapia. Exato. Também? Éramos dois. Também. Éramos dois. Você também achava isso? Eu descobri que o negócio era um pouco diferente e tal, a hora que eu fui montar a pauta do programa de hoje. Na verdade, ainda tem essa não é uma briga, mas é um cabo de guerra aí. Porque assim, hoje o Pilates ele é recomendado para as profissões de educação física e fisioterapia. Porque o que é o Pilates? É um exercício. Ele é criado pelo Joseph como um exercício. Ele não é um tratamento, ele é uma prevenção. Então, né, o Pilates é uma prevenção. Então, ele vem com esse método e os conselhos, tanto o CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física, como o CREFITO, eles colocam como prioridade as duas profissões para poder atuar na área do Pilates. Entendi. Então as duas são habilitadas. Exato, mas não existe, eu tô falando isso, mas eu vou conferir. Mas até então eu não tenho informação que o Pilates é credenciado pelo CREF ou pelo CREFITO. Como exclusivo. Não tem isso ainda. E por isso que eu falo que existe talvez um pouco dessa queda de braço aí, desse cabo de guerra. Mas o que a gente sabe é que toda a indicação é para essas duas áreas. Existem terapeutas ocupacionais que trabalham com isso, médicos que trabalham talvez com isso também. Quando eu fiz o curso para instrução, a gente ficou sabendo que até farmacêutico chegou a fazer o curso. Pessoas da área de saúde acabam tendo um pouco desse facilidade para entender o método. Sem dúvida, né? Mas é recomendável que você tenha pelo menos ou a educação física ou a fisioterapia para atuar de uma maneira um pouco mais consciente, mais... Mas você falou uma coisa interessante, ele não é apesar de corrigir, ele não é um tratamento, né? Ele é uma prevenção. Uma prevenção. Quem trata é o físio. Né? Quem Aí sim, né? previne com o exercício, normalmente é o educador físico. Né? Então tem o Pilates transita por essas duas áreas de maneira muito tranquila, pelo jeito que o método é aplicado. Então ele transita bem. Já que o Botega tocou no assunto aí, e a gente lá atrás, né, na abertura do programa, aliás, gente, o programa hoje ele tá gravado, tá? Vai mandando aí as suas mensagens no chat, vai interagindo. Você pode mandar pergunta, depois eu encaminho pro Dri. Com certeza. E a gente posta aqui, tá? O programa hoje ele tá gravado. Eu não poderia estar aqui, tá? Hoje. Então a gente antecipamos aqui, né? Gravamos antes o programa para estar exibindo para vocês hoje, tá? Alguns momentos só, né? Justamente. Essa técnica, como falei lá no começo do programa, né? Ela foi desenvolvida por Joseph Pilates. Então a técnica leva o nome do Joseph. Mas por quê? Quem que era esse cara? O porquê que ele inventou essa técnica que tá aí desde 1900 e Guaraná com rolha. Isso. Né? E, tipo, eu achei fantástico, né? Pilates. Fui montar a pauta, é o nome do cara. Exatamente. O Pilates, o Joseph Pilates, que é o cara que criou, né? Que pensou método. Nesse método. Ele é um cara que vem ali do final de 1800 ali, né? Começo de 1900. Eu não vou lembrar das datas corretamente, mas se eu não me engano ele é nascido em 1880. O Joseph, né? E
pelo que se fala na história dele, ele é um cara que vem diagnosticado com alguns problemas de saúde. Desde muito novinho, já diagnosticado com alguns problemas de saúde. Então, ele usa esses problemas ou esses acometimentos como uma inspiração para ele começar a se cuidar, né? E ele começa a criar essa metodologia dele a partir desses problemas dele. Então, ele era instrutor de algumas artes ali, marciais, se eu não me engano, e de atividade física, ele se torna. Depois ele vai para a Segunda Guerra Mundial, né, como um cara a ajudar os mutilados de guerra, o pessoal que não conseguia andar mais, ou que não tinha autonomia para se locomover. Aí começa toda a história de fato, né? Eu não sei se a gente tem a oportunidade de fazer isso, mas para quem nunca viu um estúdio de Pilates, se você observar os aparelhos principalmente que são usados dentro dos estúdios de Pilates, é muito simples você observar ali algo que pareça com uma cadeira de roda, outros 2 equipamentos que são camas, que ele vai colocando molas nessas camas para poder fazer com que as pessoas que não têm locomoção, não conseguem ficar em pé, façam exercícios deitados. Então, Para braço, para perna. Por isso que tem todo aquele paramento. Eu conheço o seu estúdio. Sim. É um paramento, parece cama, realmente. São camas de suportes. Fato. Exatamente. E um dos aparelhos que chama chair, que é a cadeira, né? É uma cadeira de roda. Só não tem a roda. Logicamente, na época ele fazia toda a adaptação dessa estrutura. Para a situação, né? Exato. Hoje já são fabricados os aparelhos com leves modificações, não são modificações assim gigantescas do que foi criado. Ainda se mantém muito esse padrão dessa adaptação. Então, tudo muito característico. Você entra, você já consegue reconhecer essas... Então você já identifica o ambiente. Total. É muito diferente. Né? Muito diferente dos equipamentos que são usados. Aí, a gente sempre comenta, até aproveitando a questão dos equipamentos, a gente, quando fala de Pilates, as pessoas já imaginam uma bola. Todo mundo imagina o Pilates como uma bola. Ela é uma tradição? Na verdade... É um instrumento necessário? Não. É porque é muito legal para a gente trabalhar algumas situações. Mas a bola ela não é do Pilates. Ela não vem da história. Até porque uma bola daquela maneira... Naquele material não se fabricava. Então, assim... Pessoal, não acho que Pilates só é feito com bola, muito pelo contrário. Pilates é gigantesco as possibilidades que ele abre, né? Então a bola é só um dos acessórios e que não é do Pilates. Não a original, gente foi implementado. Do funcional, de outros exercícios que existem, outros métodos que existem aí. Bom, o nosso presidente nesse final de semana carregou um peso a mais lá. Foi osso, hein, gente? Sofri. Isso daí é muito comum, aliás. Isso daí acaba acontecendo com o esportista de final de semana. Claro. Isso acaba acontecendo com o mestre de obra de final de semana. E isso foi o que ele foi fazer esse final de semana, foi trabalhar de mestre de obra. Foi carregar... Fui peão. Fui fazer um concreto para uma família assistida, né? Que a gente foi construir um cômodo para ela. E aí cavar os buracos, com o trado, com a cavadeira e depois fazer o enchimento, né? Do concreto. E olha que eu nem precisei fazer o concreto na mão, foi com a betoneira. Teve uma hora que eu falei assim, nossa, deu uma esticada estranha. Cara, de lá pra cá, de sábado até hoje eu tô na base de anti-inflamatório, de tanta dor aqui nesse lado aqui. Bom, eu te mostrei hoje cedo, mostrou, né? Falei pro Dri que eu tô sem pescoço, cara. Ele tava travadão, quer dizer, tá travadão. Com base nesse relato, que é um negócio muito comum, o esportista de final de semana chega estourado em casa. Eu peguei recentemente, que a gente estava de férias, inclusive não fizemos o podcast, peguei lá para pintar a casa e acabou judiando, né? Aí primeira semana você se ferra, na segunda o corpo já começa a acostumar e tal. Quais são as dores que podem ser aliviadas com essa prática? Montando a pauta, eu descobri que o Pilates é muito além disso. Sim. Mas a gente sempre escuta as pessoas assim, eu tô tendo muita dor nas costas. Procura o Pilates. É o que a sociedade fala. Então vamos começar por aí o nosso bate-papo nessa questão. E se quiser fazer prática ao vivo, viu? Depois depois a gente vai ver aqui. Depois a gente vai ver. É sério, gente. É sério. Quais são as dores assim, que podem ser aliviadas?
o Pilates ele não tem contraindicação alguma nem para... Normalmente, né? Lógico, existem patologias que não São dá para você... impedidas, né? Não tem como você prevenir com o método. Mas assim, não tem contraindicação nem para idade e nem para acometimentos corriqueiros. Vamos Mulher dizer assim. grávida pode fazer? Sim, é hiper indicado. Tanto é que a gente tem a especialidade lá de Pilates para gestante também no atendimento. Então, assim, qualquer tipo de dor é possível se prevenir com esse tipo de exercício, com o método. Por que o médico pede muito? Eu tô com dor no ombro, eu tô com dor no pescoço, eu tô com dor na coluna, ou joelho, articulação em geral. Por que os médicos muitas vezes pedem a prática do Pilates? Primeiro, o Pilates ele não tem a característica de quantidade. O que seria isso? Quanto mais, melhor. A gente vai, às vezes, praticar alguns outros métodos, não precisamos falar nomes aqui, mas outros métodos que tratam a coisa assim, quanto mais peso, melhor, ou quanto mais você fizer na semana, mais repetições, mais séries, mais peso, mais tudo, quanto mais, melhor. Nem sempre o mais é melhor, que às vezes o problema pode se agravar. Pode ser o mais, né? O Pilates, ele vem a partir de 6 princípios. Ver se eu vou lembrar de todos. Então, assim, é a concentração, a respiração, a centralização, depois eu posso explicar tudo isso, a fluidez dos movimentos, a precisão na hora de executar e o controle de tudo isso. Tanto é que o Pilates, inicialmente, ele não começa com o nome de Pilates. O nome do método era contrologia. Que é contrologia, que é essa ligação que você comentou no conexão mente e alma, né? Tudo junto, mente e corpo, né? Que hoje a educação física ela não trata mais isso como essa dicotomia. A gente trata na educação física como um todo, o corpo inteiro, como um todo. Não existe mente e separação. Físico, não, é uma coisa só. Isso tem que estar ligado. Então e não é só na educação física, não, porque a doutora Risete já está praticando não existe mais essa divisão. Então, assim, por tratar respiração... Porque ela é fisioterapeuta também. Então, trata o corpo como uma unidade. Uma unidade. Né? Por tratar de respiração, concentração. A centralização é um dos principais focos do Pilates. Depois eu vou explicar o que é, a gente vai chegar lá. Por que o Pilates é bom para dor? Não tem impacto. O Pilates não tem impacto. E muitos dos exercícios podem ser feitos, não necessariamente, mas podem ser feitos deitados nos equipamentos. E o deitado, querendo ou não, você está com a coluna estabilizada. Ela está estabilizada e está protegida. Você não tem como ficar se movimentando de maneira errada, estando deitado e relaxado. Então você tem essa possibilidade. Por isso, e outra... O método traz, desde de maneira inicial, a preocupação em não atender 10, 20, 30 pessoas ao mesmo tempo. É mais individualizado. O método, a prática dele é feita em dupla ou trio no máximo, pelo menos deveria ser. Para quê? Para que o instrutor tenha todo o controle do ambiente. Que é o último dos pilares aí que você falou, né? Exato. A visão do que o aluno ou o paciente está fazendo ali na hora de executar. Bom, e o método raiz vindo lá do Joseph. Exato. Focado em tratar os mutilados, os machucados de guerra. Pessoas que não tinham autonomia mais física nenhuma, de ficar em pé, enfim. Mas trazer um bem-estar mínimo, pelo menos, para quem estava nessa situação. Então, você sabia disso, gente? Você que está em casa, você sabia disso? Você sabia? Escreve aí, porque, eu descobri, montando a pauta, o que é essa história maravilhosa chamada Pilates. E que, eu nunca tinha ouvido em local algum. Você já tinha ouvido isso? E o interessante... Não, também não. O interessante é que, Juninho, as aplicações vêm ao encontro do propósito desse podcast. Uhum. É sempre um pelo outro.
Então, por exemplo, o Adriano desenvolve todos os talentos com as técnicas, né, das faculdades que ele frequentou para o próximo. E o cara, né, o Joseph, ó, vou desenvolver um método, um alto método inicialmente, mas depois para recuperar. Cara, olha a nobreza disso. E aí ele vem também, ele desperta muito interesse em profissionais de balé, dançarinos, porque o pessoal tinha muita lesão nessa década de 30, década de 40, e vinham fazer a questão da prevenção, assim, se tratar com ele mesmo. Ó, fortalecer a articulação para poder desempenhar a função profissional deles, Sim, bailarinos claro. e tal, atletas, a partir do Pilates. Então, essa galera do mundo profissional aí da atividade física, os dançarinos, os atletas, eles são usuários da técnica. Sim, sim. O Pilates, ele é muito interessante porque as pessoas têm uma visão, assim, hoje é muito falado do Pilates, né? O Pilates do Joseph, ele é um pouco diferente do que é aplicado hoje. Por quê? Ele tem, lá atrás, o Pilates, a gente fala que é o Pilates tradicional, né? Existia uma sequência de exercícios e eles eram replicados. Então, os pupilos lá, os discípulos, e se eu não me engano, tinha uma que estava viva ainda. Não sei se ela já faleceu. Os originais. Ainda tinha uma discípula dele direta e ela chegou da curso em São Paulo não faz tanto tempo, eu não sei agora se ela ainda está viva, mas ela estava por 90 e poucos anos de idade já. Que teve a instrução direta dele. Porque ele é um cara Como contemporâneo. professor é assim. Ele é um cara contemporâneo. Então, existe também essa quedinha aí de braço. Porque o Pilates tradicional, ele traz um pouco dessa questão mais restrita de exercícios, de práticas. Até porque o foco naquela época era Era outro, diferente. né? Hoje, as empresas e os cursos que são dados de Pilates, eles trabalham de uma maneira muito mais funcional, usando a técnica, usando os pilares, as seis ênfases aí do Pilates, para aplicar isso de uma maneira até um pouco mais funcional. Então, assim, o Bottega tá com um problema no pescoço. Então, assim, eu não vou tratar ele somente não que o exercício tradicional não vá trazer o benefício, mas aí a gente vai tentar trazer a prática dele do Pilates para algo mais funcional. Qual que é a tua função? Você trabalha com o quê? Eu trabalho sentado o dia inteiro. Então, nós vamos trazer o Pilates para te dar um melhor desempenho no seu trabalho, como você pode desenvolver o seu trabalho melhor, mesmo estando sentado praticamente o dia todo. Nós vamos tentar te fortalecer aqui e ali, assim, baseado na tua atividade principal. Então, o Pilates, hoje, ele vem para esse lado mais funcional. E individualizado. Exato. Esse é o principal pensamento. Existe, sim, uma queda de braço, nesse sentido também, porque os tradicionais é óbvio que vão querer pensar de uma maneira muito mais tradicional, de fato. Lá, manter a originalidade. Mas eu profissional dessa área, instrutor de Pilates, eu acredito muito nessa individualidade, nessa funcionalidade. Que a gente consegue isso também, Adriano, desmistifica ou quebra esse paradigma que dizem aí que ele é uma atividade inacessível por conta do custo. Mas aí vai de encontro ao que você acabou de falar. São 2 a 3 no máximo por sessão, né? Exatamente. É diferente, por exemplo, de uma aula de Zumba que tem 40 lá, o professor bombando, e aí você consegue realmente, pelo volume, exato, tornar mais acessível, mas a individualização, rapaz, rasguei agora, hein? Do trabalho de Pilates, completamente. Justifica isso, né? Totalmente. E você vai ter uma pessoa praticamente só ali tratando personal, você. Né? Exato. E ainda tem que ser, né? Acessível. E tem que ser. Eu não vejo, depois de ter dado uma breve estudada... Não, mas você vai numa clínica de fisioterapia, quando o médico... Sim. Eu lembro quando eu jogava bola. Vai fazer fisioterapia pro joelho. Você jogava bola? Muita bola. Disputei muitos campeonatos também. Olha aí, era um circuito, cara. Tinha 500 lá no laboratório. E é um pecado. Ela chegava, fazia um aqui, colocava um outro aparelho no sei, ia circulando. Chegava no final da tarde,
às vezes a gente conversava com a fisioterapeuta, ela tava esbagaçada de tanta coisa, cara. É um diferente trabalho- desse trabalho, né? É um trabalho diferente. A gente até... Eu sempre comento isso quando as pessoas procuram por nós, né, para iniciar o trabalho. Procura saber com quem você vai fazer. Procura saber a formação da pessoa, né? Procura saber qual vai ser a condição que ela vai te dar. Porque às vezes você acha um custo... é aquela história que a gente conhece. Um faz mais em conta, mas talvez fez o curso pelo YouTube, Sim. não teve uma formação de fato... Fez no Instituto Monitor, né? Instituto Monitor, eu não conhecia essa, eu vou usar, eu não conhecia essa. E existe, viu? Existe esse Muito, instituto. muito. Então, e outra, existem muitos locais que vendem vendem o curso, a prática do Pilates, de fato não é bem por aí. Então tem que tomar cuidado, tem que conhecer sim, né, quem está cuidando de você. Aliás, toda prática esportiva, né? E prática esportiva eu coloco aí essas situações de trabalhos pesados também, porque você está elevando o seu corpo ao extremo, você tem que ser feito com cuidado, né? E quando acontece alguma coisa, ou o esportista de final de semana, o cara que inicia no esporte, eu passei por isso na parte de musculação. Eu pedalei uma época e eu fazia o acompanhamento em academia para fortalecer, né, as pernas, resistência e tal. E eu cheguei num ponto que eu travei. Assim, eu não tinha mais flexibilidade. Eu chegava em prova, eu só conseguia dar pódio, não necessariamente primeiro lugar, mas eu só conseguia dar pódio quando era prova longa. Porque até a minha musculatura aquecer, né, se fosse prova rápida, prova curta, Tiro rápido, né? até aquecer, era 40 minutos, 1 hora, aí eu começava a ter um alto rendimento. Aí eu conseguia recuperar a posição, né? Mas completamente errado. Eu tenho prima em São Paulo que é professora de educação física, e lá atrás, né, há mais de 20 anos, ela perguntou um dia como era o meu treino. Aí eu falei para ela, nossa, ela quase bateu em mim, né? Então, tipo, tudo errado, mas academia de massa, não tinha professor em cima. Quando chegava a professora de alongamento, a gente fugia dela. Então, ou seja, tudo errado. E o cara que procura o Pilates, ele procurou o Pilates porque ele está detonado. Esse é o fato. Normalmente sim. Esse é o fato. Difícil, mas é uma realidade. Dificilmente a pessoa procura o Pilates sem necessidade. Como Como algo preventivo. Mas Botega, A pessoa já Botega, vem porque tá necessitando, Sim, tá com uma dor, tá cara, com alguma coisa. há quantos anos a gente conhece o Adriano? Aí eu uns 3. Bom. Agora. Eu conheço o Adriano há um pouco mais tempo. Sempre soube Você é bem mais velho que da eu questão, também, né? lógico. Sempre soube da questão do estúdio de Pilates, sempre soube. Enfim, eu tenho do meu lado um instrutor de Pilates. A gente nunca tinha proseado sobre isso. Por quê? Na nossa cabeça, eu tenho um estúdio de Pilates. Fui na casa dele, vi o estúdio. Na nossa cabeça, o que é o Pilates? Sei lá. Quando tá estrupiado. Sei lá o que é o Pilates. Você fica olhando lá umas camas, uns negócios diferentes. Fala, nossa, que doido isso aqui, né? Entendeu? E morre ali. Você fala, quando você tá estrupiado. E a gente está descobrindo hoje que, na realidade, a gente tinha que fazer o processo contrário. Sim. Não deixar eu chegar sempre falo nessa- aqui, Adriano. Já vieram vários terapeutas, várias pessoas nesse trabalho aí, né? Terapia todo mundo merece, cara. Sem dúvida. Seja A ela qual for. massagem, a psicológica, a físio, a da educação Eu física. tenho um amigo fisioterapeuta, Daniel Machiuti. Então, um abraço, Dani. Não sei se ele vai estar assistindo, mas ele tem uma clínica também tem um estúdio de Pilates. O Dani é um cara que a gente sempre indica lá. Como eu não sou fisioterapeuta, algumas terapias, né, corporais a gente tem que indicar, e a gente sempre indica ele. E uma vez ele me falou uma coisa e eu gravei isso comigo. Ele falou, felizes os dentistas que convenceram as pessoas a escovarem os dentes toda vez que comem. Porque a gente, educador Não convence, físico, a gente né? não consegue convencer as pessoas que da mesma Da maneira que é necessidade importante da fazer prevenção, a né? prevenção dos dentes para não ter problema lá na frente, a físio, principalmente, e a educação física também
previne um monte de problemas. Mas é uma tremenda falta de informação e uma tremenda falta de consenso de quem pode passar a informação. Essa é a verdade. O podcast Cantinho em Prosa, ele vai na contramão de tudo isso. Por que a gente idealizou isso aqui? Para fazer diferente. Então, vamos trazer aqui convidados com pautas que, primeiro, coisas que nós temos dúvidas. Né? E um dos critérios era justamente que fosse diferente do que a gente vê por aí. Sim. Porque criou muito, né? Ficou muito popular o trabalho de podcast. Mas a gente queria alguma coisa voltado ao próximo. Legal. Que é o nosso perfil de trabalho vocacionado. Né? E aí a gente começou nessa parte da saúde, na parte social, na parte financeira. Perfeito. E Adriano, aliás, a parte social começou a entrar recentemente, que a gente viu que era legal, né? Porque inicialmente era mais saúde. Não, e todos os episódios são realmente para trazer esse conteúdo de melhora de vida, de condição, né? E de uma forma didática, né? Então a gente até brinca aqui... Por sermos leigos, né, Juninho? A gente lê um pouquinho a pauta, a gente lê um pouquinho e eu não tô aqui para ficar debatendo com você. Sim. Eu tenho que entender um pouquinho, eu quero aprender, eu quero ser a minha audiência. Sim. Né? Eu quero ficar maravilhado. E a gente tem conseguido ficar maravilhado, acho que em todos os programas acaba pintando um lance muito massa, assim, entendeu? Até aproveitando o gancho que você estava comentando da bike, do treinamento da musculação e tal, até aproveitando a questão da musculação em si, além do estúdio de Pilates, a gente faz um trabalho lá na Fundação Educacional. Nós estamos lá agora, dia 3 de fevereiro, eu completo 10 anos lá na Fundação. Olha. E trabalho praticamente exclusivo com o Pilates lá. Dou algumas outras disciplinas, mas 95% lá, Pilates também. E na FESC tem toda a estrutura que você tem no seu estúdio? Não, a FESC já é um pouco diferente, né? Nós não temos a estrutura de estúdio lá, mas a gente não deixa de trabalhar o método da maneira que ele tem que ser. E quem é o cliente? No caso lá, o programa que eu trabalho é a UAT, a Universidade Aberta da Terceira Idade. Então eu trabalho com idosos. Pessoal idoso. Na verdade, a gente fala idoso, Quase. O pessoal que é mais novo me perdoa, mas a partir dos 40 anos já pode se inscrever na UAT. Tá bom? Desculpa o pessoal que é um pouquinho mais dos 40 já. Ó, ele trabalha com idosos. Presidente, já brilhou o olhinho do presidente aqui. Ó. Aí, ó. Mas o que eu sempre comento com o pessoal que vai lá na FESC, principalmente, até no estúdio também, muita gente chega sem ter noção do que é o Pilates. E as pessoas confundem muito Pilates com a yoga em alguns momentos. Faz essa confusão? Faz por conta da questão da respiração. Porque o Pilates é bom para aprender a respirar legal, para se concentrar e tal. Então as pessoas acabam confundindo um pouco a questão, porque a yoga também tem esse lado. Sim. Né? Não sou perito, não conheço mesmo. Mas o que eu falo para as pessoas em relação ao Pilates? Falo, pessoal, muita gente acha que chega aqui, vai fazer lá meia hora de meditação, no final da meditação vai falar Pilates e tá curado, não vai ter mais dor. Boa, fala Pilates e foi. E tchau, acabou todos os problemas. E não é. O Pilates, ele é um exercício, então ele demanda força, bastante, ele demanda flexibilidade, bastante, concentração e respiração, principalmente. São assim, as 4 coisas que a gente trabalha durante 100% do período que a gente está tendo aula de Pilates. Aula ou sessão, enfim. Mas força, flexibilidade, respiração e concentração. Muita gente chega e fala assim, eu vim aqui porque eu preciso melhorar a minha postura. O Pilates vai melhorar a minha postura. Não, o Pilates não melhora a tua postura. O Pilates te dá o caminho. Te ensina a melhor postura. Quem vai melhorar a postura é você de maneira consciente. O dentista não vai escovar seu dente. Ele vai te ensinar a escovar o dente. Então o método, ele te policia. Ele te ajuda a achar o caminho para você melhorar. Mas você vai melhorar. E aí eu sempre comento isso, tanto num lugar quanto em outro, tanto no estúdio como na fundação. Pessoal, o Pilates é detalhe. Qualquer exercício que você fizer, se não tiver esse detalhe que é do Pilates, você não vai melhorar. Ou você não vai sair daqui melhor, você vai sair pior do que você chegou. Fez errado, lesou, acabou. E o Pilates não trabalha com quantidade, como eu tinha comentado. Sim. Normalmente,
a carga do Pilates ele não é uma carga pesada. Não trabalhamos com pesos, com halteres, com cargas, com anilha, não é isso. O estúdio trabalha com mola, Sim. flexibilidade toda, molinha. Não desse tamanho, mas molas, né? Específicas para a prática. E quando não se tem o estúdio, que a gente faz o mat Pilates, que a gente chama aqui o Pilates de solo, é peso do corpo. Dificilmente você usa caneleira, o halter, o peso. Tem nada disso, é o corpo. E não precisa, cara. Por quê? Que top, né? Controle, precisão no que vai fazer, postura no que vai fazer e concentração. Eu garanto, cara, se deitar aqui e fazer uma série com 10 a 12 repetições, dependendo do exercício, você mata o cara na primeira. Então, assim, não tem essa necessidade de ter séries múltiplas, como a gente faz em outras práticas. 4 séries, 5 séries, às vezes, drop set, um monte de técnicas que a gente usa em outras práticas, o Pilates não usa isso. Há necessidade. Não é quantidade. Por quê? Porque a partir do momento que você cansa, você perde a performance e você perde a precisão. Então, o que a gente quer no Pilates é precisão. E perde o foco também, né? Cansou. Acabou, né? Saturou, o músculo, exatamente, fadigou, né? fadigou, você vai perder performance. Você vai começar a tensionar outras regiões para conseguir levantar aquela perna, levantar aquele braço. Aí você já não está mais no equilíbrio, na né? precisão. Posso faturar? E a respiração vem junto com todo esse processo. Vamos faturar. Posso faturar? Deixa eu te fazer um corte aqui. Vai lá. Eu quero saber depois, a hora que a gente voltar aqui, eu quero saber quais são os problemas mais comuns Eu que ia a perguntar sociedade... isso pra ele. Você ia Perfeito. perguntar quais são os problemas mais comuns hoje que a galera tá enfrentando aí. Mas agora eu queria mandar um abraço para a patrocinadora do nosso podcast, a Maria Aires Imóveis. Grande abraço, Maria. Obrigado aí por fomentar o projeto do Cantinho em Prosa, o podcast do Cantinho Fraterno. A Maria Aires, que fica ali na Avenida São Carlos, número 3032, no Jardim Lutifala, aqui na cidade de São Carlos. O telefone é o 3364-2244. Tá querendo comprar um imóvel novo? Tá querendo vender o seu imóvel? Tá na dúvida? Se compra um terreno, se compra um apartamento, se compra um terreno para construir, ou se já compra uma casa pronta, enfim, procura lá a equipe da Maria Aires, busca essa informação, eles vão fazer comparativos de investimento para você e vão com certeza te mostrar e te convencer, né, obviamente, de qual é o melhor negócio para você nesse momento. Faça como o Adriano, que quando comprou a casa nova, comprou com a equipe da Maria Aires Imóveis. Obrigado, Maria, mais uma vez, por estar aqui conosco, né? Desde o início do projeto do Cantinho em Prosa, né, meu presidente? Isso mesmo. A equipe da Maria é fantástica, né, Juninho? Sim. As meninas lá, o pessoal que trabalha lá, faz um atendimento de excelência. Odri, hoje, pela incidência, volume, não sei se tem muito... Mas quais são quem te procura? Procura por quê? Em sua maioria? Na média aí, como é que tá o negócio? 90% é coluna. Tô ferrado. Coluna. Tô ferrado, eu não consigo sentar, eu não Independente consigo de dormir. qual? A lombar, cervical, Normalmente, torácica? Os acometimentos de coluna, normalmente eles são cervicais e lombares, né? A torácica, por É menor, né? por natureza, por ter muito menos mobilidade, quase nenhuma mobilidade nada, né? de vértebras, então os problemas são mais raros. Acontecem. Mas mais graves mais quando raros. acontece também, né? Não necessariamente. É muito raro você ver algum problema muito sério de lombar, de torácica, né? Mas cervical e Só se lombar, for pela acidente, né? mobilidade, é muito mais comum, né? Mas assim, ó, normalmente, em termos gerais, problemas de articulação. Normalmente problemas de articulação, que são causados sempre por tendinites, por encurtamentos musculares, por tensão, por espasmos e tal. Então aí o Pilates vem de encontro a isso. E a média etária? Como não tem contraindicação, É. logicamente criança é um pouco raro. Eu já tive atendimento com 2 crianças lá no estúdio, mais ou menos na mesma idade.
mas normalmente a partir dos 40. Que é quando a gente começa a ter esse monte Começa de a dor, né? sentir, começa a ter sinais, né? Então o pessoal procura. Até então a gente, né, enfim, vai levando, vai tocando, a recuperação às vezes é um pouco mais natural, o corpo reage um pouco mais rápido e depois... Pilates emagrece? Não emagrece. Não dá pra perder nem assim. barriga. Então, Dá pra fazer uma Ó, sessão intensiva? A hora que acabar o podcast, nós vamos começar a pensar em algo Pilates Fitness aqui. Não é o foco, né? Tá. Mas Natural. te fazem essa pergunta. Sempre. É. Sempre vem. É precisando emagrecer. Ó, não é por aqui. Né? Porque assim, o Pilates ele não tem... pensando em metabolismo aeróbio, metabolismo anaeróbio, lático, alático, pensando nessa parte mais fisiológica, ele não tem esse caráter de trabalhar um exercício mais aeróbio, que trabalha com como o principal protagonista aí de energia, o ácido graxo, né? Enfim, a gordura. Para perder peso, para emagrecer. Porque emagrecer é perder gordura, pessoal, tá? Não é só perder peso. Quando perde peso, a gente perde mais um monte de coisa, não é só E o não peso. necessariamente deixar de comer, né? Exato. Então, assim, não tem esse caráter, não. Não Tá vendo? rola. Não. Você vai ter que ir por outro lado. Eu não vou ter que ir mentir. O por aluno outro chega lado. lá, o paciente chega lá e fala assim, eu tô precisando perder peso. Eu vou conseguir? Não é com esse tipo de exercício. Existem exercícios mais efetivos para esse tipo de objetivo. O Pilates, ele é estabilizador. A gente De descobriu articulação. que é Então outra pode vibe, Pode né? ser que eu não perca, mas também pode ser que eu não ganhe. Peso não. O que você vai conseguir com o Por Pilates? conta dessa estabilização que Estabilização articular e força. Força. E flexibilidade. você disse, né? Ah, tá. Eu sempre dou esse exemplo. O Pilates ele é um exercício muito íntegro, em pensar em membros e corpo como um todo, como uma unidade. Às vezes você vai na academia, gente, eu acho a academia fantástica, eu acho a academia uns exercícios, ou a musculação, exercício resistido como um todo, um dos mais completos que tem quando bem orientado, tá? Mas, por exemplo, a gente vai na academia, nós vamos fazer um exercício lá, cadeira extensora, né? Que a gente vai Sim. estender a perna e voltar. Normalmente, nos aparelhos de academia, existe a preocupação de isolar um grupo muscular. Então, você vai trabalhar a cadeira extensora, você vai sentar lá, vai fazer a extensão das duas pernas. Então, a gente está isolando essa região muscular. Ou, às vezes, vou trabalhar tríceps. Então, a gente vai isolar essa musculatura. Nós temos os músculos em volta que estão estabilizando, mas a gente está praticamente quase que isolando aquela região que a gente quer. O Pilates já não é assim. Os exercícios são mais completos. Quando você vai mexer a perna, normalmente você vai trabalhar um tronco junto, você vai trabalhar um braço junto. Então existe essa não necessidade, mas essa ideia de se trabalhar o corpo como um todo de uma vez só. Aí vem a pergunta: por que o Pilates normalmente é feito 2 ou 3 vezes na semana e não mais do que isso? Porque a gente acredita que o corpo tem que responder àquele exercício que você está fazendo. E no Pilates não há a ideia de trabalhar grupos musculares por dia. Hoje você vai trabalhar peitoral e um outro músculo. Amanhã costas e um outro músculo. Não, o Pilates trabalha tudo. Aí tem que ter o descanso. E aí vem um dos pilares, centralização. O que é a centralização? Que a gente comentou lá atrás, um dos 6 pilares lá. Centralização. Trabalho de powerhouse, que a gente chama. Powerhouse ou core, né, que o pessoal fala. É o abdômen. O Joseph acredita que toda a estabilização está aqui nessa região. Glúteo máximo, abdômen, tanto o abdômen, o reto abdominal, como os oblíquos e os transversais, que é a cintura aqui. É um músculo, o transversal do abdômen, ele é um músculo que é como se fosse uma cinta e é o principal estabilizador de lombar. Então ele entende que todos os exercícios têm que passar por aqui. Então essa região do corpo é trabalhada 100% quase em aulas de Pilates. Então você ficar repetindo isso todo dia, fadiga e machuca. Sim. Então não é a quantidade, é a maneira correta de fazer o controle e a precisão. Então ele acredita, o método acredita que trabalhando essa região de abdômen, glúteo, oblíquos e transverso, você consegue ter uma estabilidade total para trabalhar as outras regiões. Então, quando você vai praticar um exercício do Pilates, a primeira coisa que você tem que ver é se você está com
o core, ou o powerhouse, ou o abdômen, ou essa região, esse grupo muscular ativado, estabilizou todo o outro resto, a postura de ombros, de peitoral, tudo correto, aí você vai fazer o exercício. Então existe um começo, um meio, um fim. Você não vai pedir, talvez, lógico, a pessoa vai chegar lá a primeira vez, você não vai passar tudo isso para ela. Ó, você vai respirar assim, você vai pensar no abdômen, no ombro, no peitoral, nas costas. Não. É uma construção, né? Bom, apesar que... Esse alemão é ferrado, hein? Sim, mas essa filosofia é aplicada pelos professores sérios em qualquer atividade física. Pô, peraí, você veio ontem aqui, você trabalhou perna. Hoje vamos dar um descanso para essa perna, vamos para peito, Exato. vamos para braço. Ó, ontem foi peito e braço, Deixa agora o a corpo gente vai responder. lá. Então, Ju, mas isso Hã? quando é sério. Eu já fiz academia e o cara chegar lá, o que você quer? Eu quero isso. Tá, beleza, então vem aqui, ó. E nunca mais ele foi lá. E eu sou um mais velhinho, né? E você Tudo bem, achou o pega. máximo porque não tinha ninguém pegando no seu pé. Não, eu queria alguém pegando no meu pé, porque eu é. queria a instrução. Só que o cara ficava ali conversando com os amigos dele, enfim. E é normal também, né? Essa familiaridade. Então, assim, tem muito isso. Tem muita gente que procura para querer uma atenção, uma orientação não exclusiva, mas dedicada ao problema, à solução que ele gostaria de ter. E acaba não tendo, diferentemente do Pilates. Você vai estar com o professor, né, com o instrutor, com o profissional, durante todo o tempo do teu lado. Faz uma diferença danada. Faz, sem no dúvida. resultado e no que você se propôs ali, né? A gente não pergunta no Pilates qual é o seu objetivo. Nem pergunta. Você já sabe, né? Porque vai trabalhar o todo, né? Você veio. A primeira coisa, às vezes o pessoal entra em contato, queria fazer Pilates. Primeira coisa que eu pergunto: tem indicação médica? Tenho. Qual é o problema? É tal coisa. Tem diagnóstico? Tem exame? Tenho. Traz. Pra gente dar uma olhada. Então, eu já sei que o cara vai... Por que eu pergunto da indicação médica? Se o médico indicou, o cara vai vir por causa daquilo ali. Então, ele mandou, ele deu o diagnóstico pra mim do que foi, do que se achou no exame, ou o médico procurou e achou, você já traça todo o perfil. Tem casos que não tem. Muitos. Tem pessoal que Que é a vem lá e fala prevenção. assim, quero vir porque me falaram que é legal, ou eu já fiz, amo de paixão e quero fazer. Mas a maioria vai porque tá ferrado. Normalmente, sim. Já vem com algum histórico. E é interessante porque o Pilates é assim, ó. Dificilmente quem não conhece vai e não gosta. Pelo ambiente. Normalmente a pessoa vai em outros ambientes de exercício, música alta, o pessoal né? Tem que vigoroso, tem aquela que coisa vibrar vigorosa. pra render, né? Muito barulho, muita conversa. Não é o caso. né? Som alto, barulho, aquela coisa toda. Você sai de lá agitado e tal. O Pilates não, cara. O Pilates normalmente a música é baixa. Existe, a gente coloca sempre uma musiquinha lá, porque a música faz parte, né? E às vezes o pessoal... Ele falando a música faz parte até você É muito suspeito. Mas é legal, a música tá ali, ela tá como um fundinho musical. E a gente não costuma colocar a música com um BPM muito alto. muito agitado, para não hiperventilar, para a pessoa não ficar respirando, porque às vezes a pessoa pega o ritmo que tá ali, pega aquele beat, e a gente não quer isso, a gente quer que realmente a pessoa controle essa respiração, né? A música entra aí. Então é um ambiente diferente. As pessoas que estão fazendo, como a gente já fala da questão da concentração e da respiração, não é um ambiente monótono, tá, pessoal? A gente conversa também durante a aula de Pilates. Mas quando a pessoa está fazendo exercício, se ela não se concentrar na respiração dela e na execução, ela não consegue fazer legal. Então existe essa preocupação. A pessoa tem que entender que o Pilates trabalha com essa preocupação. A respiração, só que é divertido. E quem vem gosta desse ambiente e se apaixona pelo método. Lá na FESC, eu tenho aqui até uma das últimas perguntas aqui, né? Se a prática do Pilates tem como ser feita em grupo. Aí você respondeu lá atrás, tal, que não é recomendado, tal. Tem como ser feito em grupo? Tem. Porque aproveitando o gancho ali de trás que eu queria já ter feito, a gente acabou mudando um pouquinho.
como que você aplica um método ali com os alunos da faculdade ali, da terceira idade? É assim, Ju. Lá a gente atende em média 15 alunos por turma. Então, a gente não mente. Quando o aluno chega para a primeira aula, eu falo o seguinte: pessoal, é um Pilates, eu brinco assim, é um Pilates genérico. Porque eu tô chegando lá, aliás, estão chegando pessoas ali com diferentes problemas. Sim. Né? E outros que não tem nada. Não, eu vim porque eu gosto do Pilates, me falaram que aqui tinha, eu vim fazer Pilates. E tem aluno que tá ali há 5 anos, outro que tá há 2 Começando. semanas. Então, eu sempre comento isso, é um Pilates genérico. A gente se utiliza dos pilares. E aí, o que eu comento? A primeira aula, senta todo mundo, eu vou perguntando para cada um. Como que você chama, quantos anos você tem, por que você tá aqui, qual é o que te trouxe aqui, né? E aí, a partir disso, o que eu comento com todos eles? Pessoal, claro que o exercício que o Júnior vai fazer nem sempre vai ser efetivo como deveria ser para o Botega, mesmo vocês tendo o mesmo acometimento. Às vezes a resposta do corpo de um é diferente da resposta do outro. Então, assim, sentiu qualquer desconforto, professor, não estou conseguindo fazer esse. O que eu vou falar? Nós vamos adaptar. Eu sempre, na aula, falo, pessoal, quem pode vai fazer assim. Quem sentir desconforto, faz assim. Então eu já dou 2 opções. Uma alternativa. Se eu não tenho uma segunda opção, não tem jeito, não tem maneira mesmo, a pessoa tá com desconforto ali, fala, espera um pouquinho e faz o próximo exercício. Então, ainda que seja em grupo, é individualizado. Sim. É uma diferença enorme do que a gente vê nas academias hoje. Isso depende muito, logicamente, de quem tá instrutor, né? Você rápido, pensa tino, rápido. né? Não, e o feeling importantíssimo, mas a preocupação De atender bem, cara. justamente, né? Cara, E hoje, ó, assim, começa-se uma história de Pilates na fundação há uns 5 anos atrás. Hoje eu tenho 320 alunos de Pilates. Só na fundação. Caraca. Durante a semana. Eu atendo 320 pessoas. É uma de galera, Pilates. hein? É muita gente. E abre vagas frequentes? Tá aberto. Como que é? Estão abertos. Só que não... Gente, não tem mais. Tá aberto, mas não tem. Vai começar dia 6 de fevereiro as aulas e já graças a Deus... E as é de nossas grátis? turmas... Não é de grátis. Existe, mas é uma taxa irrisória, simbólica, mínima, gente. simbólica. Perto do que é o mercado... Glauco faz. É, O Glauco é? que trabalha com a gente faz hidroginástica lá. Tem Glauco. hidro também? Glauco. Tem, eu dava aula também de hidroginástica lá. Esse ano não. Esse ano eu acabei praticamente Focando. totalizando, porque tem procura e a demanda vai rapidinho. O pessoal já o se Glauco entende. é irmão do... Ele é funcionário do teatro. Você deve conhecer o Glauco. De nome não é estranho. Você não. deve. Como que é o nome? Então, tô tentando lembrar o nome do irmão dele, mas você deve saber sim quem é Mas ele. é possível sim fazer prática em grupo. Não é o ideal, né? Não é o ideal, mas é acessível. Sim. Né? É acessível. Então, assim, não tem jeito. Vamos lá. Vamos lá que a gente tenta dar a maior atenção possível e já explica desde o início. Pessoal, logicamente, vocês não vão ter todas as possibilidades. Tanto é que lá na FESC eu não trabalho com bola. Até pelo público. Porque você imagina 15 pessoas sentadas numa bola, por exemplo, e 5 resolvem cair ao mesmo tempo. Problema. Muito. Então assim, aí o pessoal chega lá, mas cadê a bola? Porque o pessoal já tem essa imagem. Convencionou. Pessoal, nós não trabalhamos com bola. E nessa aula, acredito eu, ela tem um tempo de duração. 1 hora. E quando eu procuro o estúdio, por eu ter uma dor pontual, o caso do Botega, Sim. fiz um esforço, tal, tô precisando... É a mesma duração ou já aí muda porque você tá mais pontual? O estúdio, por ser... Você espera menos para fazer, para mudar de um exercício para outro. Vocês estão em Sim, duplas. No meu caso lá, a gente trabalha em duplas. 50 minutos de aula é suficiente para matar o peão. Eu fiz uma experimental uma vez, a professora falou, um dos últimos exercícios era você ficar de cadeirinha na parede. É terrível. Eu não tenho esse aparelho lá. Não era nem aparelho. É um pano, né? Não, eu fiquei assim, ó. Como eu tô sentado aqui, tá. eu sentei na parede, assim, ó. Entendi. Ah, sim.
Posso? Ela tinha que falar, nós vamos até 30. Mas Ah, não, isso, cheguei em isso é 3. Pilates? É. É. Posso dar uma dica? Quando você Pode. fizer isso, senta na parede, coloca tenta encostar o cotovelo na parede. Assim. Ai, ela não falou. Aí você tenta fazer ó, o mesmo exercício sentado no chão, as costas, pode tentar em casa. Quem conseguir, tá jóia. As pernas estendidas, encosta as costas na parede, encosta tudo, inclusive o bumbum aqui. Chega lá Sentado embaixo. no chão. Retinho, sentado no chão. Sentadinho no chão, Reto, perninha perna esticada. estendida. Isso. Aham. Aí você faz a experiência de colocar o cotovelo na parede e fazer isso aqui, ó, sem descolar o braço e o cotovelo da parede, até chegar aqui em cima. E volta. Quem conseguir fazer em casa, joia, tá muito bem. Rodrigo, É difícil. quais outros que eu posso fazer pro meu dia a dia, sem procurar, por exemplo, um estúdio? No teu caso de pescoço, principalmente, como você tá com trapézio, toda essa região de... Não necessariamente no meu caso, mas assim, trivial, por uma... Alongamentos mais simples, né? Porque qualquer coisa que for um pouco mais sofisticado, vamos dizer assim, mais refinado, é importante sempre ter orientação. Mas exercícios deitados... Pessoal, cuidado com cama, tá? Não fica deitado em cama. Se for fazer, faz deitado no chão, põe um colchonetezinho, um edredom, dobra, põe no chão, fica mais estável do que cama. Porque a cama acaba tendo o molejo ali Sim. todo. Então, por exemplo, uma flexão de joelho, flexão de quadril, o outro lado, cruzar a perna, puxa essa perna deitada no chão, puxa um lado, um outro. Esses exercícios acabam aliviando bastante dores de lombar, principalmente. Alongamentos, sentado no chão, perna esticada, alongando, ou mesmo deitado com toalha. Para quem tem dor de lombar, deitado melhor ainda. Uma toalha, um lençol, puxar o pé, trazer o pé. Ajuda. Assim, muito. Flexibiliza muito. E não tem perigo de lesionar. Não, porque é muito simples, né? São coisas mais triviais aí que o pessoal... Nós tivemos lá na universidade, na época do CISC, uma funcional, né? Que o pessoal ia lá, então 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana, era 15 minutos. É a Que laboral, era né? A laboral, de alongamento. Cara, fazia muita diferença. Faz. O que é laboral? Exercício, a ginástica laboral, que a gente chama. Né? Às vezes o pessoal fala laboral, não, é laboral. Normalmente, eu trabalhei com laboral na Electrolux. Na Um minha grupo, época de né? faculdade. A gente passava nas sessões, a sessão parava 10 minutos e o pessoal fazia exercício com a gente. Alongamento, ou às vezes até um fortalecimento ali em 10 minutos. Era um alongamento, Os relatos e os estudos, sabe? E quem fazia com a gente era a Pazu, que tá lá na Tailândia agora. olha A só. Pazu é toda... Pazu virou zen. Não, a Pazu Ela é tá fantástica. Olha só. num sistema Aliás, de vida Diferenciado. diferenciada. Esse método... Quer dizer, o método não, a prática, ela veio do Japão, né? O quê? Pilates Pilates Não. alemão. Esse método laboral aí... Boa pergunta. Quer dizer, as atividades físicas nas empresas. Eu vi pela primeira vez em televisão, mostrando a preocupação que os japoneses têm com, né, com postura. Tá? Eu acho que Tem isso meio que relatos oriundo. muito interessantes em relação à laboral também. Que funciona. Afastamentos. Na época da Electrolux, a gente tinha esses dados. Era muito legal, cara. Era efetivo mesmo. Funcionava. Ainda mais uma fábrica Tem até hoje. repetitivo, Tem até né? Rebenta As o grandes peão, empresas né? investem nisso. A maioria delas. Rodrigo, mas eu acho que não tem nem como não investir mais hoje, né? Porque A informação tá aí, né? Não, então, mas o custo de você lesionar um funcionário, de ter um colaborador ali Sim. lesionado. Esse cara tá fora da linha, esse cara afastado. Você tem ali não só o custo financeiro de manter esse cara fora, mas você tem uma perda ali da linha de produção, né? E a incidência e reincidência é grande. E os dados mostram, estudos atuais, mostram que realmente a ginástica laboral ela diminui bastante, tanto a incidência como a reincidência. Nós temos aqui no Cantinho Fraterno, a gente criou uma área de bem-estar fantástica aqui, muito boa também. E 2 vezes por semana, de terça e de quinta, em 2 horários, Olha aí. né? Os funcionários daqui, porque os cuidadores vivem pegando os velhinhos, faz isso, faz aquilo. E aí eles param durante esse tempo para ir fazer um alongamento, um relaxamento. Perfeito. E com trabalho tanto com a terapeuta ocupacional, que é a Luana, um beijo, Luana, e com o Axon, que é o nosso fisioterapeuta. Perfeito.
Forte abraço, viu, Axel? Isso é bastante interessante. E lá no início do programa, pesquisando, claro, né, a conexão entre mente e corpo. Isso eu acho que é a pergunta que não quer calar, não é? Muita gente que deve estar assistindo a gente em casa, acompanhando essa edição do podcast. A gente está falando aqui sobre Pilates, gente. É a conexão entre mente e corpo, com o Adriano Castia Villani, né? Professor de educação física, instrutor de Pilates, enfim, e músico, e ex-jogador de futebol. Acho que foi o nosso segundo programa, né? Acho que foi o segundo tema que a gente trouxe aqui, lá há meses atrás. Falamos sobre ansiedade, o mal do século, né? Quando a gente começou a pautar aqui o programa, descobrimos que a doença do século era ansiedade, depressão e tal. Quando a gente fala Pilates, conexão entre mente e corpo, né? É uma atividade física que, de alguma forma, ela pode auxiliar pessoas ansiosas. A depressão a gente descobriu que não se cuida dessa forma, mas a ansiedade a gente descobriu, né, Botega? Vários métodos. Fizemos uma série sobre isso, inclusive, com um professor de educação física, com um terapeuta ocupacional, psicólogo, enfim. Mas rola, cara, uma melhora nessa questão de ansiedade, de estresse. Principalmente no momento que você está ali executando. Então, aí a gente cai de novo naquele nos 6 pilares. Que a gente falou da respiração, a concentração e fluidez. O que é a fluidez que ele fala dentro do método, né? E a gente tem procura de pessoas que falam assim, ó, o médico me pediu para vir porque eu preciso aprender a respirar. E vem pro Pilates porque acha que vai aprender a respirar. O que é a fluidez dentro do método? Quando você vai fazer o exercício, normalmente outros métodos como o exercício resistido, funcional, a musculação, existem várias maneiras de você fazer exercício para promover o resultado que você quer ali da musculatura. O Pilates não se preocupa com essas questões isoladas, o método, né? Então, por exemplo, o que é a fluidez? Eu vou falar agora, que eu estou falando 3, 4 vezes e não entrei. Quando você vai fazer um exercício do Pilates, a ideia é que você mantenha o ritmo. Pensa num pêndulo. Ele está sempre no mesmo ritmo. Na ida, na volta. Fluidez. A fluidez. Essa é o método. E essa é a principal maneira de se praticar os exercícios do Pilates. Junto a isso, a gente vem com a respiração. Então, a gente casa frisa uma coisa com a outra. Exatamente. A gente frisa isso em todo momento das aulas ou das sessões. Você vai ter um momento de expirar e um momento de inspirar. O movimento tem que estar totalmente relacionado. Ele tem que acontecer no mesmo tempo. Então, por exemplo, vou levantar o meu braço. A minha respiração tem que ter a mesma duração do movimento em si e vice-versa. Então, por exemplo, vou levantar meu braço até 180 graus aqui. Então, aí na volta eu vou encher meu pulmão de novo. Só que eu não vou dar esse break. Então eu tenho que ser sincronizado, contínuo. Essa fluidez aqui que ele pede. Por quê? Eu não corro risco de impactar a articulação. E no caso da pergunta do Juninho sobre a ansiedade, a respiração, você tirou o foco. A respiração vem, além disso, a tua concentração no que você está fazendo, a tua precisão no movimento, a tua respiração, automaticamente, por você ter que sincronizar ela com o teu movimento, você vai prestar atenção nela. Acabou. E aí você automaticamente, com a respiração profunda, que é o que a gente trabalha no Pilates, oxigenação cerebral e periférica. Mas isso, você controla, isso acaba mudando a vida do cara no dia a dia. E dá ritmo. Você coloca acaba mudando a vida do cara no dia a dia. Você aprende técnicas que você recorre quando você está numa possível crise. Né? Você coloca ritmo na respiração, que é o que a ansiedade às vezes tira completamente. Você começa a perder esse ritmo e hiperventila. Hiperventilado. Né? E o Pilates ele é foco, é centralizar a força, trabalhar com fluidez, a respiração sincronizada com o movimento e a concentração
para você poder fazer o movimento da maneira correta. Consciência corporal. E da mesma forma, Adri, que atua nessa questão da ansiedade, também ele chega no estresse? Muscular? No estresse do dia a dia. Ele atua também com isso? O cidadão estressado. Sim. Agitado. A gente tem relatos dentro do estúdio de pessoas que chegam ali de uma maneira muito, às vezes eviscerada, saiu de alguma situação, chega ali e vai, nossa, tô mais leve. E o principal benefício, não falo nem bem, mas a consequência de uma aula ou de uma sessão é a pessoa saindo com esse relato. Eu tô me sentindo leve. Porque como trabalha muito a flexibilidade, a musculatura que está ali tensionada, ela se relaxa. Então a pessoa sai de fato muito mais relaxada. É fato. E com a oxigenação, com a respiração sendo feita de maneira controlada, tudo entra em homeostase, tudo entra em equilíbrio. Você está oxigenando tudo, tudo, a periferia toda, com calma, sem aquela coisa, rigidez, né? Aquele vigor, aquela coisa. Não, nós não temos essa necessidade. Só que para quem acha que o Pilates é leve, eu convido a fazer uma aula de Pilates. Não, leve não é. Sai de lá. Mas é bom. Sai de lá com a perna mole. Mais uma vez a gente vê a importância da prática como prevenção. Prevenção. Não é? Como Em prevenção. todas elas, né? É muito interessante. Eu falo, eu fui para fazer o curso de formação de instrutor, eu fui para me formar em instrutor de Pilates sem ter a mínima noção do que era. Sério? Juro. Mas porque, por que você foi lá? Porque eu escutava falar esse tal de Pilates, não é possível. Aí quando eu fui fazer a pós-graduação, tinha um cara dentro da turma com a gente que era dono de uma clínica e ele tinha o Pilates na clínica em Pirassununga. Leandrão. Um abraço, Leandro. Não sei se você está assistindo também, mas é um parceirão também. E eu escutava aquele cara falar de Pilates e eu falava, meu Deus do céu, não é possível. O que é isso? Porque quando eu fui, eu falei, é milagroso esse negócio, eu preciso dar um jeito. E eu sempre gostei, é o que a gente conversa, é o que vocês estavam colocando no início do programa. Essa história da gente saber que a pessoa sai do seu espaço melhor do que ela chegou, não tem preço. E quando ela não sai melhor, né? A gente se sente derrotado. E eu fico a aula inteira, tá com dor? Melhorou? A gente vai perguntando sempre, o tempo todo, para ter esse feedback. E eu vi esse cara falar, eu falei, gente, não é possível. Não é possível. Que técnica é essa? E eu cheguei a pegar material. Mas eu não sou um cara que tem essa virtude de ser autodidata. Eu preciso de uma orientação. Eu gosto de ter uma orientação, até para ter algo mais palpável. Né? E uma amiga de muitos anos, eu sabia que ela trabalhava com Pilates e nesse momento eu entrei em contato. Falei, olha, eu tenho interesse em fazer o curso, eu vi que você postou que você fez o curso, aonde que é? Onde tem? E eu procurava e não tinha em São Carlos. E eu não queria sair daqui para fazer pelos compromissos todos. Uhum. Né? Trabalho, família, não dava para naquele momento sair para fazer curso fora. Ela falou, tem uma empresa que é representada e tal, né, enfim, e dá o curso em São Carlos. Entra lá no site, dá uma olhada. E aí a coisa fluiu. Consegui fazer. E eu fui sem ter noção. Quando eu entrei e olhei aqueles equipamentos, falei, eu nunca tinha visto aquilo. Só que é apaixonante, cara. Porque tem resultado, funciona. Para quem acha que é um negócio leve, não é. Para os homens que estão assistindo aí, o público masculino não vai no Pilates porque acha que é coisa para mulher. Não é, pessoal. Vai testar para vocês verem. Fala com entusiasmo tão legal, o olhinho dele chega a brilhar. Não é, cara. Que da hora, muito cara. legal. Então vai conhecer porque, assim, é apaixonante mesmo. Eu acabei caindo para essa área e tô aí, cara. Tô fazendo praticamente só isso hoje, na área. Aqui no Cantinho Fraterno tem muitas pessoas, muitos velhinhos com condições de locomoção já bem restritas, bem precárias. O Pilates seria uma boa aplicação para eles também? Sim. Tanto é que porque pode eles ser feito fazem, até na cama. Eles fazem o trabalho com um fisioterapeuta. Nós estamos tentando, vou submeter agora para o Fundo Municipal do Idoso, que foi reativado pós-Cantinho Fraterno aqui no município de São Carlos. A gente vai colocar aqui um laboratório, né, um espaço de hidroterapia com cromoterapia. Perfeito. Já estamos
finalizando o projeto para mandar para lá. Né? Então, assim, tudo isso pensando no bem-estar deles aqui. Antes de vir para cá agora, eu dei uma corrida nas alas, né, para ver. Eu vi que você foi pra lá. E você vê, assim, é bem limitado pro idoso, né? Sim. Esses recursos e vamos ver, quem sabe, né, Juninho? Trazer o professor Adriano aí para dar uma aula, mostrar como é e a gente consiga fechar uma parceria, porque esse público aqui, cara, é missão mesmo, não tem jeito. Não. Super possível, gente. Mas é legal até esse espaço que vocês estão dando para o pessoal saber. Muita gente acha que o Pilates é um exercício leve. Não é, pessoal. Para quem gosta de coisa mais... É feito com calma, é feito com controle, com precisão, mas é muito efetivo. E não é maromba, né? Não é aquela coisa que te deixa bombadão. Eu quero ganhar massa, eu quero ter volume muscular, eu quero definir musculatura. Pessoal, não é essa a intenção. Não é Pilates. Não é essa a intenção. Até porque isso vai acontecer? Vai de uma maneira natural, mas não é algo que você vai ver em 5 meses, 6 meses de prática. Mas eu garanto, você vai ver a partir de uma quantidade de tempo aí, de sessões, você vai observar uma tonificação maior, você vai ter resultado estético e garanto, sem se machucar. Que é muito comum em outras práticas. Justamente. Que é o mais importante, é não lesionar. Porque depois que lesionou, gente, é um negócio que... corretivo é sempre o pior, né? Não tem jeito. A gente estava falando lá atrás sobre atividade... a prática do futebol. Né? O pai do Rodrigo, ele é cirurgião ortopédico. Ali na região de Ribeirão Preto. O Rodrigo Afonseca. Tá, desculpa. Uhum. E a especialidade dele, ele acabou se especializando em joelho. O Ribeirão já é uma praia um pouco maior do que São Carlos. Você tem jogadores ali profissionais que atuam, né? Atividade esportiva que moram mais ali, intensa. que enfim. E uma coisa que ele sempre comentou a partir do momento que lesionou, melhora, corrige. Se lesionou de novo e vai lesionar de novo. A consequência de uma lesão de joelho, seja ela de menisco, seja ela de ligamento, enfim, tendão, qual é a principal consequência? Vou fazer cirurgia, ótimo, vai melhorar a condição naquele momento por um período, mas uma artrose precoce, um desgaste precoce é fato. Não vou operar, vou manter como tá. Para de fazer, sei lá, lesionei jogando futebol, não vai jogar futebol. Esquece. Se não fizer a cirurgia, porque acabou toda a estabilidade da articulação. Qualquer movimento, você está correndo o risco de torcer de novo e piorar a condição. Vai dar ruim. Então, assim, se faz a cirurgia, melhora toda a condição da articulação, mas vai vir uma artrose ou mesmo um desgaste precoce. Se não fizer, vai vir também. E às vezes danificando outras estruturas ainda também importantes. A gente nem sempre consegue prevenir, né? Não, é difícil. A gente está falando aqui muito, e o que é muito comum, né? Isso dito por você, que é um instrutor de Pilates, tem estúdio e tal, que a galera te procura a hora que a batata solta. Com dor aqui, dor ali, dor lá, colar, enfim. Aqui, ó. Esse daí com dor aqui. Eu também tô com dor aqui, porque tá chegando o fim do dia, postura torta, estresse, enfim. Tá sendo torturante pra mim hoje ter que olhar pro você aqui. Eu posso imaginar, coitado. Eu tô vendo que não tá muito confortável. Vamos colocar um espelho ali no... pra ver o Juninho assim. Qual que é a diferença, Adri? Porque muito do que a gente tá falando aqui, no meu ver, que é completamente ignorante, né? Qual que é a diferença do Pilates e da fisioterapia? A fisioterapia é o que a gente comentou lá no começo, um pouquinho. Ela trata. O Pilates vem prevenindo. Então, assim, a dúvida. E acontece isso sempre. Tanto lá com os grupos que a gente tem na fundação, como no estúdio, que é onde a gente tem mais a prática. Adriano, eu tô com uma dor no nervo ciático que tô em crise. Vim pro Pilates para melhorar. Não vai melhorar. Não vai rolar. Não. Pessoal, em crise de dor articular ou dor de coluna, dor de nervo ciático, que é muito comum, não adianta ir pro Pilates em crise.
Não é o Pilates que vai te ajudar nesse primeiro momento. Aí a fisioterapia entra. Uma fisioterapia analgésica e anti-inflamatória. Saiu... Pra corrigir o problema ali, para Saiu tratar da o crise, problema. aquela coisa aguda. Saiu. O Pilates vai cuidar da causa. É. Seria isso. Vai prevenir para que... Aí assim, É. saiu da crise, acabou aquela fase aguda, aquela dor muito constante, crônica e muito forte. Aí vamos entrar com exercício. Para quê? Se é um problema que já é diagnosticado, que ele existe ali, está ali instalado, Pilates vai sarar ou vai curar aquilo? Não, não vai. Mas ele vai... Vamos dar um exemplo muito popular. Clássico. Hérnia de disco. Hérnia de disco pinçando o nervo ciático. A dor desce pela perna, vai até lá no calcanhar. É um dos sintomas mais comuns que a gente tem e procura. Estou com dor, estou em crise, vou Pilates. Não vem Pilates. Quando acabar a crise, você vem. Aí nós vamos tentar estabilizar para que você vai ter crise? Vai. De novo, vai, porque o problema está lá. A hérnia não saiu dali, ela continua lá. Mas essa crise ela vai ser mais demorada para acontecer. Você vai ter um tempo maior de autonomia ou sem estar com a crise. E quando essa crise vier, ela não vai vir tão forte, intensa, tão sofrida dessa maneira. Vai ser mais causar leve. tanto sofrimento nesse Judiado peão do jeito não que você não vá ter mais. Você pode ter a crise ainda, dependendo do que você vai fazer. Sim. Mas uma crise mais distante uma da outra espaçada e menos intensa. Menos intensa. Galera, deixa eu lembrar vocês que o programa de hoje ele tá gravado, tá? Ele não tá ao vivo. Então, para você que tá participando do chat aí, boa noite. Obrigado pela tua participação e audiência. Você que chegou agora no nosso canal, ainda não é inscrito por aqui, se inscreva no nosso canal, dê um joinha, compartilhe esse conteúdo e depois dá uma assistida nos outros, tá? A gente tem aqui temas como esse daqui, ó, vários já passaram por aqui. O programa de hoje é o programa de número 24. Já conversamos aqui com 24 outros profissionais, né? Ou melhor, 23 outros profissionais, cada um de uma área distinta. A gente fez séries aqui sobre autismo, falamos lá atrás muito sobre ansiedade, depressão. E para você que está fazendo as suas perguntas, pode ficar à vontade, que depois eu vou encaminhá-las para o Adriano. Ele vai responder. O Adriano é nosso amigo pessoal, muito fácil acesso, ele vai respondê-las, a gente posta aqui, ou você pode deixar lá o teu Insta, o teu arroba lá, a gente manda para o seu Instagram, enfim, fica à vontade. Vai fazendo as suas perguntas, o importante é a gente desmistificar o tema. Exato. Porque, como eu disse lá atrás, né, para mim, a ideia do Pilates, eu sei lá o que eu pensava do Pilates, era uma terapia, simplesmente para quem tá ferrado. Descobri que não é por aí. Enfim, quando eu fui pesquisar o tema, eu descobri que quanto mais a gente conhece, sim, mais a gente aprecia, dá o devido valor e começa a utilizar para benefício da nossa saúde, que é o grande patrimônio que é a nossa vida. E a gente hoje, infelizmente, a gente tem que nem eu sou o cara do eu não tenho tempo. Eu sou o cara do eu não tenho tempo. E acho que a maioria, né, André? Ó, tem ditado, né? Casa de ferreiro. O espeto é de pau, né? Nós que somos da área, a gente cuida muito das pessoas. E nem sempre a gente consegue se cuidar da maneira correta. Eu até o meio do ano passado, eu precisei reorganizar a minha rotina para poder colocar o exercício. Porque eu estava cuidando de todo mundo, e a gente estava conversando aqui antes de começar. Sim. A gente acaba não se cuidando da maneira mais correta. Fica saturado também, né? Aí os alunos falam, você faz Pilates? Sempre que possível. Deveria sempre fazer que mais. Possível é boa, sempre que possível é boa. Deveria fazer mais. Mas a gente tem a procura é grande demais. A gente, né, sempre agradece muito pelo sucesso da prática. E acaba sendo assim. A gente tem essa necessidade de cuidar das pessoas. E muitas vezes a gente fica sem se cuidar da maneira mais efetiva, mais correta do mundo, né? Rodrigo, você é da casa, você é amigo? Isso é uma pergunta pessoal de papo de boteco. Vamos isso lá. Daqui. Pô, falamos isso de novo nesse podcast, o porquê montamos, enfim. Cara,
Por que a grande imprensa não abre um espaço? Por que a gente não vê televisão trabalhando isso? Cara, se é um mal que todo mundo tem, os caras falam, mas isso não vai dar audiência. Em que sentido você me Não, de trazer temas Tá. desse tipo aqui, porque, eu repito, o que a gente traz aqui, a gente descobre, assim, um universo fantástico, profissionais fantásticos de algo que a gente era completamente leigo, fazia uma avaliação completamente errônea, e a hora que a gente tá batendo papo aqui na nossa sala de estar, aqui no nosso cantinho, né, a gente descobre que, cara, é importantíssimo se preocupar com isso. Muita coisa que você começou a aplicar na sua vida, postura com seu filho, lida de vida, a partir do conteúdo que nós teremos aqui. Então, tipo, cara, por que ninguém fala disso, cara? E eu acredito que até se fala, mas eu acho que existe algo muito mais tendencioso e comercial. Sim. Por isso que, de repente, a minha prática, principalmente na fundação, eu tenho mais abertura para isso. O estúdio já não dá para a gente fazer isso tanto. A gente faz isso durante a prática, vai dando uma explicada, mas durante a prática. Eu tenho algumas inserções na fundação que eu trabalho justamente a informação, a parte teórica da coisa. Por que eu faço aquele exercício específico? Aí eu mostro para a pessoa, por causa disso. Então, em alguns momentos, eu trabalho teoria com eles. Não só a questão articular, que é mais voltada para o Pilates, mas a questão da fisiologia, do funcionamento do organismo, do fígado, do rim, do metabolismo, como funciona, os problemas de diabetes, colesterol, de triglicérides, de obesidade, o que pode causar. Então, eu trago essa informação para eles em slides, em palestras, em formato de palestras. Eles têm essas palestras lá. Eu introduzi isso dentro dos meus conteúdos, dentro das minhas disciplinas, para que o aluno entenda o porquê que ele está fazendo aquilo ali. Não só o fazer por fazer, mas ter um contexto. Sim. E aí que acontecia? Eu comecei a introduzir e em algum momento eu tive resistência. De quem? Dos alunos. Sério? Alunos. Mas eu não vou praticar, eu vou ficar assistindo você, mas um dia que eu não vou praticar. Então, se a pessoa acha que por causa daquele dia que ela não fez o exercício, ela tá tendo algum problema. Prejuízo. Mas não, ela tá tendo informação. Quando ela for fazer o exercício, ela vai saber que aquilo que ela tá fazendo, ela tá mexendo aquilo ali. Que ela aprendeu na aula anterior. Parei. Porque eu comecei a ter assim, quando eu avisava que eu ia fazer a teoria, não ia. Você acredita? Parei. Agora eles me pedem. Para voltar. Você estimulou. Para voltar a ter as informações. O que eu falo para eles? O que eu falo aqui, o médico nem sempre vai falar. Por quê? Tempo, time is money. E o cara tem que fazer a coisa girar. E dependendo de onde você tá ainda... E o médico não é professor. Não. Ele não tem didática para te explicar. Ele sabe. Mas ele não sabe passar aquilo de uma maneira didática. Você não entende nem O médico, ele pode ser um professor. Ele pode ser. Pode. Né? Mas ele não é um Não é uma professor. Ele não é né? formado Sim. para te explicar o que está acontecendo com você. Você está com um problema X. E pronto. Você vai tomar isso, ou vai praticar isso, ou vai fazer aquilo para poder tratar. Normalmente. Nem sempre os médicos têm essa prática de explicar, de falar. Os mais novos, sim. A gente percebe vindo com um esclarecimento dinâmica diferente. Até porque também a sociedade já está diferente, né? Precisa a gente, A gente vê... tem a informação aqui, né? Tá E muito aí, rápido, quando a gente né? passa essa informação dessa maneira viável, que é compreensível, a gente tenta facilitar o linguajar para poder explicar para eles de uma maneira que eles consigam entender o que está acontecendo A dentro do assimilação é corpo muito deles, mais rápida, né? mais rápido. E você vê aquela coisa, meu Deus, então é isso que eu surpreendente, tenho. É para isso que estamos fazendo isso, é por causa disso que estamos ali. Enfim, poxa, é fantástico. Deixa eu dar uma faturada aqui. Ó, o programa tá gravado, já falei ali atrás, né? Vai deixando as suas perguntas aí, fica à vontade que eu encaminho para ele, viu? Você tá acompanhando aqui o podcast Cantinho em Prosa, o podcast do Cantinho Fraterno, patrocinado pela Maria Aires Imóveis, que fica na Avenida São Carlos, número 3032, no Jardim Lute Fala, aqui na cidade de São Carlos. O site para você entrar, procurar lá o imóvel dos seus sonhos, é o www.mariaaires.com.br. Só que você vai entrar só depois que o podcast terminar, tá?
Não vai entrar agora não, porque ainda não acabou o podcast. A gente está ao vivo aqui com o Adriano Villani, o Adriano Kátia Villani. Quer saber o porquê dessa piada aí, desse hashtag piada interna? Você vai assistir as lives do Cantinho Fraterno. Você vai entender. E tá no canal. Tá lá no canal do Cantinho, aqui ó, tá no canal do Cantinho em Prosa, lá embaixo, que é o link direto do canal do Cantinho Fraterno, onde a gente exibiu as lives aí. Maria Aires Imóveis, aqui na cidade de São Carlos. Maria, o telefone, ó, 3364-2244, para você que tá escutando o podcast em áudio, tá? 3364-2244. Amanhã, sexta-feira, é o dia de você começar a procurar o imóvel dos seus sonhos. É no final de semana, por quê? Você vai lá, conversa com o pessoal, no sabadão você passa com a patroa na frente, né? Ou passa com o maridão na frente, já dá aquela sonhada, né, Teguita? Exatamente. Já dá aquela sonhada e na segunda-feira você volta lá e martela negócio novo, começa ano novo de casa nova. E a mesma coisa eu falo pra você que tá precisando vender, viu? Tá precisando vender sua casa, tem um terreno aí que herdou de herança, não sabe quanto vale, tá precisando alugar o seu imóvel. A gente tava conversando hoje. Não tem melhor atendimento Sem dúvida. na cidade. Ó, gente, você do que tem a um equipe da imóvel. Maria. Sim, você tem um imóvel aí que você não sabe o quanto cobrar de aluguel. A gente tava conversando hoje sobre isso. Vai lá, chama o pessoal da Maria Aires, eles vão lá, fazem uma avaliação para você saber se compensa ou não alugar. Enfim, Maria Aires Imóveis. Patrocinadora do Cantinho em Prosa. Vamos falar das empresas amigas? Poxa, lógico, com o maior prazer do mundo. O Aqui a Adriano. gente tem um projeto, Sim. Rodrigo, que são as empresas amigas do Cantinho. Olha que bacana. Quando a gente assumiu isso daqui, naquela intenção de saber para onde nós vamos, a gente foi atrás de algumas empresas que ajudaram de alguma forma a manter o lar e acreditaram no projeto, né? Fala aí, Juninho, o nome delas? Unimed. A Unimed concedeu um plano para cada morador. Disso Nossa. você sabe, que a gente falava Você disso nas sabe lives. porque na live Sim, sim. foi Sabe. mencionado, né? Conversamos sempre. Electrolux, Falamos deles aqui também. Gasbom, a Stepwise, a VR Engenharia, Farmácia do Rosário, esse entrou depois. Sim. Parava acho que Na VR. A VR na época das lives, né? A VR Engenharia, Farmácia do Rosário, Casale Pet e a Sangalete. Sangalete. Quando a gente começou a fazer as lives aqui, quando a gente fez a primeira live com a banda Joy, que foi feita na capela, ainda você não estava nem sonhando em reformar aqui, né? Você estava preocupado com o telhado na época. Eu tava imaginando que rasgo da calça que eu vou costurar primeiro. E tá aí, Hoje eu tenho um gente. outro problema aqui. É. Porque o lar passou por uma reforma tão grande nas diversas áreas que onde não tá reformado, tá horrível. Ficou feio agora, né? Ficou feio. Entendi. Porque antigamente era tudo Padrãozinho ali. padrão, aquele padrão, né? Hoje não, tá tudo desse jeito, tudo com granfino. Acabei de ir lá na ala masculina, tá ficando maravilhoso. Eu ainda não fui na ala masculina. Então, assim, mas eu só tenho a agradecer essas empresas e a você que, de alguma forma, acredita e colabora com o nosso projeto aqui. E mais do que simplesmente a doação, eu quero que você mande boas vibrações, a sua oração, né? Aqui a estrutura, o lar é um lar centenário. Então, a necessidade do lar do prédio já é uma necessidade grande. Mas aqui tem as pessoas que a gente cuida voluntariamente, porque a minha diretoria é toda voluntária, né? O Juninho é voluntário, eu sou voluntário. O Adriano fez lives pra gente voluntariamente. Aqui a gente cuida desses seres no crepúsculo dos seus dias, nos últimos dias da vida deles, né? E isso é uma missão, tá certo? Então, assim, muito obrigado por você. Tivemos vezes já da pessoa vir aqui trazer 2 quilos de feijão, 1 quilo de arroz, ou a pessoa passa aqui, faz uma oração em frente à capela, ou entra na capela, fala lá, conversa com Deus e volta para casa. Enfim, o lar não é um lar nosso, é um lar da cidade de São Carlos e a sua participação é imprescindível e fundamental. Muito obrigado.
Ó, a gente precisa mandar um abraço lá pro pessoal do Planeta Água e Gás. O Toninho é quem concede a água do nosso podcast. Opa, legal, obrigado. Muito obrigado, viu, Toninho? E também é o fornecedor de água aqui para casa aqui. Isso, maravilha. Planeta Água e Gás, Rua Aquidabã, número 859, no centro aqui da cidade de São Carlos. Amanhã, sexta-feira, é dia de comprar água, né? Para passar o final de semana, a molecada vai estar em casa, praticando esporte, enfim, vai consumir bastante água. Então anota aí, ó, o telefone que é o 993940141. Planeta Repita. Água e Gás. Repete. Repita, 993940141. Planeta Água e Gás. Ô, Juninho, uma curiosidade sobre Manda. o Toninho lá do Planeta. Ele faz umas campanhas, cara, na cidade impressionante. É. E agora tá tendo lá, se você quiser ajudar, é só aparecer lá no Planeta. O Juninho já falou o telefone aí. Tem uma família que tá cuidando de não sei quantos cachorros, cara. Recolheu um monte de cachorro. Então tava fazendo uma campanha para conseguir ração para esses animais. E ele outras vezes ele já fez para famílias carentes. Ele tinha um grupo de motoboy, então uma vez faleceu um motoboy, ele fez uma campanha. Então o Toninho tem esse cunho social também muito interessante. Parabéns. Isso é bem legal, né, cara? Tem um padrinho muito bom também. É? Você. Sou o Joe. Dri, cara, gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui conosco. A gente já há um bom tempo, e digo bom tempo porque nós iniciamos o projeto das lives do Cantinho juntos, ou melhor, iniciamos o projeto das lives juntos. O Cantinho já tinha feito uma. Sim. Nós fizemos a segunda com a banda Joy, Isso. né? Eu entrei nesse circuito de lives ali, até por sua causa, né? O Adriano me ligou um dia lá, assim, pandemia, a gente em casa, Nossa. depressivo, ansioso, triste. E ele, Juninho, a gente tem como fazer uma live? Cara, a gente quer tocar, cara. A gente quer tocar, entendeu? Aí eu virei pra ele e falei, tá, mas você quer só tocar ou você quer fazer em prol de alguma coisa? Né? E a gente fez esse em prol de alguma coisa naquele momento, em prol do aconchego de Maria e Bartolomeu. Isso. Né? Arrecadamos alimentos, né? Foram 3 pontos na cidade. E acho que no dia seguinte ou na semana seguinte a gente fez aqui no Cantinho. Foi próximo, Acho que foi Nós na semana fizemos duas, seguinte. né, pelo Cantinho. Foi essa primeira que foi na Capela. Depois fizemos o tributo, né? No Maria, lá na... Lá no Armazém de Maria. Armazém de Isso. Maria. Igreja de Neia, Laor. Fizemos lá o tributo à Roupa Nova, que foi no Dia dos Namorados. Foi Fantástico. muito bonito. Aliás, Fora ó, do normal. dica pro final de semana pra você que não acompanhou as lives na época. Meu, sábado à noite, tá você e a patroa em casa? Desce aqui, ó, rola no canal, caça lá. Ó. É a penúltima live postada, que a última foi com o Léo. Isso. A última foi com o Léo. Sim. É a penúltima live, que foi o tributo ao Roupa Nova. A gente pegou Adriano Villani, Sheila Lima, você montou uma galera ali, Muito. Rodrigão, Pessoal da pesada. Rapaz do Nando, sax lá também. enfim, meu, O Everton Pira, O Everton. nossa, foi maravilhoso. fantástico, assim, ó, é pra deixar na TV, Não, eternizou aqui. não, é pra colocar na TV, assim, você e a Show de patroa em primeira. casa, ou você e a patroa, certo? E com participações especiais, né? Justamente. Participação Meu. do grupo, né? Da Ricardo- banda Roupa Nova. O Ricardo Fegali, né? Mandou pra gente lá um super alô, salve né? lá, inclusive Um pro salve. Cantinho. Foi maravilhoso. Marcos Mena, né? Do Isso, LSD, que também isso, participou com a foi. gente lá. Foi O Mena, enfim, gente, fantástico, assim, aquele climinha legal, tá, pra você curtir no sabadão aí. Assiste lá, depois escreve pra gente aí nos comentários aqui. Pra você que fez pergunta, a gente tá gravado hoje, não estamos ao vivo. Semana que vem a gente volta ao vivo, garanto pra você, mas pode ter certeza que a sua resposta, ou melhor, que a sua pergunta será respondida. A sua resposta irá chegar, porque eu vou encaminhar pro Dri, ele vai responder lá e a gente manda pra você, com tá? certeza. Fala, presidente. Muito obrigado, Adriano, novamente, pela sua disponibilidade de sempre. Imagina. A gente está esse ano, né, 2022, 2023, completando 100 anos. Eu quero te passar, existe um brinde especial do Cantinho Puxa Fraterno vida, para as pessoas que joia. especiais.
E receba esse... É um mimo, é um Nossa. presente muito simples, como o nosso lar é simples, mas é de todo o coração. Só que tem uma regra. Ah, Você precisa ler essa frase aí. acolhendo histórias, conectando vidas. Muito bom. Cantinho Fraterno 100 anos. É isso aí. Gente, ó, pra quem não viu, tá aqui, ó. Joia. A gente que vem, né, vem sempre agradecendo demais esse espaço que vocês estão abrindo. É legal que o pessoal é prata da casa. Eu acredito que todo o pessoal que tá vindo aqui deve ser daqui de São Carlos. Não sei se vocês Em estão... sua grande maioria. Sim. E isso é muito bacana. É muita gente boa. E a gente conversou antes de começar aqui. É legal que a gente vai mostrando o lado B desse pessoal que, no caso nós que estamos com a música também, às vezes a gente é até mais conhecido, a carinha está mais marcada com a questão da música. E aí vem esse lado B, né, que de fato vem junto com a questão musical. É um trabalho, né, também. E tem um lance que é o seguinte que a gente precisa pontuar que eu não falei. O Adriano ele foi o primeiro convidado do podcast. Ele foi antes do podcast existir. Exato. Antes, eu já falava pra ele, Dri, eu quero que você participe comigo, cara. Eu quero fazer um podcast, quero que você participe comigo. Ele Essa foi o ideia. primeiro. É verdade. A gente não foi pra aquela vertente, mudamos e lembramos disso lá fora hoje. E eu não lembro se no primeiro momento a gente ia fazer algo que fosse áudio só. Não lembro se você pensou em alguma coisa. Não, já tinha era vídeo, mesmo. É. já era vídeo, mas Mas era um foi lance... conversado isso há muito tempo. Antes Muito de tempo. começar de fato. Muito tempo. Que era um lance assim de você estar junto com a gente, participando, com o violão na mão. Exato. Né? A gente brincando ali com uma Exato. música. Era mais ou menos essa a ideia. Mas eu agradeço sempre pela oportunidade. A gente teve a oportunidade de mostrar o lado musical e agora o lado B, né? Não digo o lado A B. técnica, né? A técnica trabalhando a aí sua vocação, o método, o exatamente. método, né? Porque eu acho que quem cuida de pessoas não é profissional, Não. é vocacional. Porque isso é uma origem que vem realmente para fazer com que o outro fique melhor. Então, muito obrigado, Di, A gente pela agradece. presença. Só que antes de ir embora, a gente precisa falar aqui Opa. sobre o estúdio O de estúdio Pilates. do Pilates, exatamente. Do Adriano Cássia Villani, o Adriano Villani. Ó, o telefone, gente, tá aí na tela, ó, é o 997238225. Adriano, Estúdio de Pilates. Repita, 9. Você lembrou da Jovem Pan agora, né? Justamente, trabalhei 18 anos lá. 997238225. Dri, como faz para te procurar? Telefone. E te procura por quê? Ó, a gente sempre deixa o telefone disponível, que é a via mais rápido até. A gente tem um Instagram também, Adriano Cássia Villani, tá? Você vai encontrar lá, tem algumas fotos, alguns registros, vídeos lá também do espaço que a gente trabalha, do estúdio, né? Para quem não conhece muito bem a estrutura, tá lá registrado. O telefone é mais rápido, a gente tá sempre ali alerta, né? Então mandou uma mensagem, mandou um oi lá pra gente, a gente responde rapidamente. E por que eu procuro o estúdio de Pilates? O que você precisar, pode vir, né? Tendo um diagnóstico médico, ou tendo uma indicação médica ou não, a gente vai estar disponível e vai atender. Mas eu sim. posso responder um pouquinho essa pergunta, Juninho. Manda. Procure para cuidar de Da você. saúde, sempre. Boa. Você merece esse cuidado. Merece. Até merece. gostaria de frisar também, eu atendo lá, tenho a Ana, né? A Ana é uma fisioterapeuta que trabalha conosco lá também. Um beijo, Aninha. Obrigado sempre pela disposição aí, né? E parceria com a gente lá. Então, nós estamos em 2 profissionais lá, sendo educador físico, eu e a Aninha, fisioterapeuta, que também atende lá conosco. Quando a gente Muito bem. quando não é o meu horário, ela tá lá para atender também. Qual rua que fica o estúdio? Como que é? Rua Chile 238. Ali é Nova Estância, Vila Brasília, é tudo meio próximo ali, né? Próximo do bombeiro lá da Escola Esterina Placo, do Ali na Zuzão. região da Vila São José. Exato. Aquele espaço Ali lá. por perto Aquela regional. Aquela região ali. Maravilha. 997238225 é o telefone do estúdio de Pilates do nosso querido Adriano Cássia Villani. Pode O mandar um Adriano zap lá que a gente Villani da responde. música. Isso. Dri, Boa noite, obrigado. gente. Obrigado. Boa noite, obrigado, Juninho. eu agradeço. Boa noite. Semana que vem a gente volta Se Deus quiser. ao vivo a partir das 8 da noite. Hoje gravado, como eu disse, quer fazer para você que fez pergunta, Adriano vai responder. Para você que está chegando agora, se inscreva no nosso canal, compartilhe o conteúdo, conheça os outros podcasts, manda para a galera porque são assuntos tão bons
quanto esse. Gente, quinta-feira que vem a gente volta. Abraço para vocês, bom final de semana e até lá. Tchau. Obrigado. Se cuida.